A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, né, que estão aí se preparando para ministrar aulas da escola bíblica, né. Eu venho aqui procurar ajudá-los, né? Ajudá-los, dando uma explicação, aumentando mais, né, nossos conhecimentos. Espero poder estar ajudando a todos vocês. Nesta aula, que é a quinta aula, nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. Você pegando a sua revista, você vai ver o texto áureo: não sejais como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. Você vai ler a verdade prática, que é criado à imagem de Deus. O homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe é Romanos capítulo 12, versículo 1 a 10. Vocês estão com a revista em mãos. E o objetivo geral desta aula é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Então nós vamos entender o que é isto. Porque nós somos espiritual, racional, livre e criativo, né? Vocês já sabem, tá certo? Já ouviram a aula anterior que o homem é alma, corpo e espírito, isto é, ele é um ser chamado de, que tem uma dicotomia, tá certo? Dividido em dois grupos, né? Corpo, primeiro grupo, o outro grupo, alma e espírito. Aprendemos que o espírito e a alma são inseparáveis, né? Tá certo? E por isto esta revista vai falar sobre a espiritualidade humana e explicar que o homem é um ser espiritual porque Deus colocou em nós o sopro, né, de vida, né? Vocês vão ver no ponto 1, ele explicando a origem divina do nosso espírito, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em que vai falar e Deus colocou o seu fôlego em nós. Então, nós somos um ser espiritual por isto, tá certo? E sendo espiritual, né, nós temos um anseio pelas coisas do espírito, tá certo? Das coisas do espírito. A carne, ela não tem esse anseio. O anseio da carne é terra. O anseio da carne são as coisas materiais. Mas o nosso espírito, ele tem um anseio pelas coisas espirituais. É por isso que nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus. É por isso que temos certeza de uma vida eterna, né? É por isso que buscamos a Deus, um ser espírito invisível aos nossos olhos, mas há uma proximidade espiritual por estar em nós. Isso aí a gente busca a Deus, tá certo? E também vai falar sobre a revivificação do espírito humano, né? No ponto primeiro e o item 3. Por quê? O que significa isto aqui? Aqui significa que nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia. As referências estão aqui, vocês vão estudar as referências. E o Senhor Jesus Cristo nos vivificou o Espírito. Ele nos vivificou o Espírito através da sua morte redentora. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tá certo? Para que nós tivéssemos vida. Nosso espírito, né? Espírito estava morto em delitos e pecados, quer dizer, estava separado de Deus, né? Com a morte de Cristo, ele nos trouxe vida, né, espiritual, e passamos agora a ter anseio de Deus na nossa vida, tá certo? Eu oriento os irmãos a pegar as referências bíblicas, os versículos, e ir estudando sobre isto aí. Amém, irmãos? No ponto número 2, vai falar sobre a racionalidade humana, tá certo? O texto vai dizer o que é ser racional,
né? No primeiro ponto aqui, primeiro item do ponto 2, ele vai dizer que Deus é um ser racional, né? Olha, certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Você vai ler em Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, e você vai ver que Deus está explicando o povo. Olha, isso aqui é muito importante a gente entender. Vamos abrir a Bíblia e ler, e você vai ler isso aí. Então Deus está explicando o povo, dando todas as coordenadas para o povo, tá certo? E ele está dizendo o que você vai escolher. Então você vai ver que Deus está dizendo para o homem, né, falando sobre o pecado. O que é o pecado, tá certo? Ele está dizendo que o pecado, ele é como escarlate, mas ele pode se tornar alvo. Ele está dizendo que pode haver transformação no homem e ele pode ser o mais vil pecador. Ele pode ter praticado os maiores pecados, mas tudo isso pode ser perdoado e transformado. Aí ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Então ele está falando para o homem, um ser racional, né? Que tem pensamento, que tem uma mente, tá? Tem uma mente para entender e compreender que se nós quisermos ter uma vida melhor, ter uma vida de paz, ter uma família abençoada, né? Nós temos que dar ouvido à palavra, né? Aí ele diz: contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados. Aí ele vai dizer as consequências. Ele está falando para um ser racional, porque Deus também, ele é racional. Deus tem uma racionalidade. Ele não é terreno, ele é espírito, mas ele é perfeito no seu pensamento, é perfeito nas suas atitudes. E ele vai dizer que nós não temos, né? Não temos a natureza animal. Nós aprendemos na escola que nós somos animal, né? A diferença é que somos animal racional. Mas a Bíblia não diz que somos animal. A Bíblia diz que nós somos um ser criado por Deus. Nós somos a coroa da criação. Deus foi o único ser vivo. Nós somos o único ser vivo que Deus nos fez com as suas próprias mãos. Os animais e os demais seres vivos, foi uma ordem que ele deu à terra, às águas, para o produzir. Amém, irmão? Então já começamos a entender o que é ser racional. Deus nos mostra que a gente tem essa racionalidade, tem uma mente, né? Tem uma inteligência, tá certo? Em nós. E existe uma harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Está no item 2. Ele vai falar dessa harmonia. Nós somos um ser espiritual e somos um ser racional. Olha a diferença. As nossas atitudes são na racionalidade com a espiritualidade. Elas duas andam juntos, andam juntos. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos, né? Enchei-vos, né? Nos encher. Ó. Nós temos que estar cheio, nós temos que buscar a palavra, né? E a unção, cheio da graça e do conhecimento, né? As duas coisas têm que andar juntas, porque nós somos um ser racional. Amém, irmão? Deu para entender, né? Deu para clarear um pouquinho. Aí vocês vão lendo e vai melhorando a situação. Tá? No terceiro item aqui do mesmo ponto, ele vai dizer que ele vai falar sobre um culto racional a Deus. Tá certo? O que é isto? O culto é racional porque nós somos também, é um dos atributos nossos, é a racionalidade.
Tá? Por isso, quando nós prestamos um culto a Deus, ele tem que ser racional. Quando você leu aí o texto bíblico, né, a leitura bíblica em classe, no versículo 1 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é um culto racional? O culto racional, amados irmãos, ele tem que ser perfeitamente entendido, explicado e praticado. Você vai a um culto, né? Prestar um culto a Deus racional. Você tem que sair de lá na certeza de que foi entendido tudo ali, que tudo foi explicado e agora vai ser praticado. Porque muitas pessoas vão ao culto e saem de um culto e parece que não se viu de nada, foi em vão, porque não colocou tudo aquilo ali para ser praticado. O salmista disse: Senhor, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso o culto tem que ser um culto racional. É uma racionalidade com espiritualidade. O culto é com a presença do Espírito Santo. O culto ele é espiritual, mas nós temos que saber o que estamos fazendo num culto para Deus, né? Porque no culto nós prestamos um culto a Deus. Nós vamos para a igreja prestar um culto a Deus, de adoração a Deus. Vamos adorar a Deus. Tá certo? Neste culto, nós vamos falar com Ele, nós vamos orar. A primeira coisa que se faz num culto, nós se apresentar diante dele: Senhor, eu cheguei, estou aqui na tua casa, Senhor, eu vim para prestar um culto de adoração a ti, ó Pai. E aí Deus começa a nos ouvir. E nesse culto vai ter os louvores, né? Vai aquele louvor para alegrar nosso coração, preparar nossa espiritualidade. E vai chegar o momento que Deus vai começar a falar. Como é que ele fala? Através da palavra. E essa palavra, ela tem que ser entendida. Eu tenho que entender agora. Estar atento para entender o que Deus está me falando, para poder eu passar a ser um praticante da palavra de Deus. Então a minha espiritualidade é que mantém o meu contato com Deus. A minha espiritualidade é que vai me levar ao céu naquele momento, né? Ao santuário de Deus. E a minha racionalidade vai fazer eu entender agora que eu tenho que praticar aquilo ali. E quando eu sair dali, eu sou um praticante da palavra de Deus. Vamos ver aqui o que vai dizer. Desculpa, o celular mexeu aqui. Vamos ver aqui o que vai dizer no Êxodo, capítulo 12. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, para a gente chegar junto lá. Êxodo. Êxodo 12, né? Êxodo 12, qual o versículo que ele pede aqui? Versículo 26, né? 26. Pronto. No capítulo